Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e vida de tua família. Nesta noite, neste momento, iremos iniciar mais um culto em adoração ao nome do Senhor. E eu convido você, neste momento, a orar comigo, do jeito que você estiver. Há muitos que já chegaram do serviço, já tomaram banho, estão deitados, descansando, outros estão na sala, outros estão na frente do celular ou do computador. Mas onde você estiver, eu convido você a orar comigo e com os irmãos que aqui estão, a fim de que Deus receba o nosso culto nessa noite, a fim de que Deus fale conosco e que Deus também atenda às nossas petições. Amém? Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia na tua presença. O salmista uma certa vez disse, Senhor, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 anos em outros lugares, na tendas da iniquidade. Senhor, nós sabemos que a tua presença é maravilhosa, a tua presença ela é insubstituível, a tua presença é incomparável. A tua presença nos motiva, a tua presença nos alegra, a tua presença nos encoraja, a tua presença é a confirmação que o Senhor está conosco. Então nesta noite que não nos falte neste ambiente e que não nos falte também, Senhor, não falte no lar dos teus filhos, onde quer que ele esteja, a tua presença, pois sabemos que tu és um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, velando, cuidando do teu povo, e que o Senhor manifeste essa presença que sinto aqui agora, Pai, que os ouvintes possam sentir, que possamos ser edificados, fortalecidos, renovados. Receba, Senhor, o nosso culto, abençoa a nossa nação, meu Pai, que está passando, Senhor, momentos de dificuldade, mas oramos, Senhor, por nossa nação, pois tua palavra nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, que nesta noite o Senhor alcance a nossa nação, curando os enfermos, libertando os oprimidos, dando, Senhor, solução, Senhor, ao governo, Senhor, dando, Senhor, uma estratégia, Senhor, para o pai de família, e que assim como o Senhor cuidou de Elias no Querite, cuida, Senhor, do teu povo, envia a provisão para o pai de família, Senhor, sustenta-nos, meu Pai, para que possamos, Senhor, a cada dia te glorificar e dizer como o salmista disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tens feito? Pai, seja conosco nesta noite, que em nome do Senhor Jesus todo mal seja repreendido. Assim nós te pedimos, Pai, e te agradecemos desde já, no nome de Jesus, amém. Neste momento estaremos louvando ao Senhor com louvores. Eu convido você neste momento a adorar ao Senhor juntamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nós cremos, Pai, que tu és a cura, Deus. Tu és a cura, Senhor, para essa Covid, Deus. Tu és a cura da depressão, Senhor, que muitas pessoas estão enfrentando. Tu és a cura, Senhor, de todo esse mal que sobreveio o mundo, Deus. E nós vamos cantar a Ti, pois não há outro Deus igual a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim.
confiamos no homem, confiamos somente no Senhor. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tenho o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és tudo, Senhor, aleluias. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluias, glória a Deus. Nós vamos adorar, porque não importa o lugar em que estivermos, nada pode calar a nossa adoração, aleluias. Nada pode impedir a tua alma de clamar ao teu Criador, aleluias. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não há outro Deus como Ele. E Ele está aqui nessa noite, Ele está aí no teu lar nessa noite, aleluias. Vamos adorar, oh glória. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Aleluias. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Aleluia, Deus. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora.
Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Aleluias. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Eu que sou um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração. Oh, é de coração, Senhor, é sincero, Deus. Somos teus adoradores, Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração nessa noite. Nós te amamos a tua presença, Jesus. Oh, glória a Deus. Te adora a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Aleluias. Glorificado seja o O nome do Senhor, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do Ministério de Louvor. Que bênção, né, irmãos? Como é bom, numa terça-feira, após um dia cansativo, a gente se reunir para adorar ao nome do Senhor e sentir a tua presença. Irmão, não tem preço que pague, né? O quanto é maravilhoso sentir a presença do nosso Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu gostaria de trazer uma palavra de vida ao teu coração, baseado no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 4, e versículos de número 20 ao 24. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos de número 20 ao 24. Glória a Deus. Quero estar trazendo uma palavra subordinada ao tema adoradores em tempo de crise. Adoradores em tempos de crise. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4 e versículo de número 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por ter recebido o nosso louvor, o nosso cântico, as palavras de adoração do teu povo.
Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor manifestou a tua presença. Isto é um bom sinal, é que o Senhor recebeu, aprovou o sacrifício, Senhor, de louvor que apresentamos a ti. Deus, neste momento a tua palavra será exposta e ela tem um propósito, meu Pai. A palavra do Senhor tem um propósito. O Senhor disse através da boca de Isaías que toda a palavra que sair da minha boca não tornará para mim vazia, mas antes prosperará naquilo para que eu a enviei. Senhor, que esta palavra alcance, Senhor, a cada vida, trazendo esperança, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo renovo, trazendo, Senhor, cura, trazendo, Senhor, um despertamento espiritual, pois sabemos que o Senhor é a palavra, o Senhor é o verbo vivo. Então não tenho dúvidas que uma vez, Senhor, que expomos a tua palavra, estamos anunciando diretamente o Senhor Jesus Cristo. E o lugar que o Senhor Jesus Cristo encontra, Senhor, liberdade, maravilhas acontecem na vida daqueles que o recebem. Pai, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema é adoradores em tempos de crise. O capítulo 4 do Evangelho de João conta o momento em que Jesus e os seus discípulos, eles saem da Judeia com destino à Galileia. Mas antes de entrar na Galileia, o texto diz que era necessário, era de suma importância, de muita necessidade, com que Jesus passasse primeiro por Samaria e entrasse até a região de Sicar. Pois bem, eles iniciam a caminhada, chegam em Samaria. Quando agora eles chegam na região de Sicar, era aproximadamente 12 horas, meio-dia, sol quente, castigante, daquela região. Agora, Jesus e os seus discípulos vão até o poço de Jacó. Jesus, já cansado da caminhada, ele se assenta à beira do poço para descansar. E tinha um propósito ali. Quando ele se assenta, ele então está descansando, os seus discípulos vão para a cidade em busca de comprar alimento. E neste momento em que Jesus está sentado na beira do poço descansando e os discípulos estão na cidade comprando alimento, a Bíblia vai nos dizer que chega uma mulher para retirar água. E então Jesus ele vai iniciar uma conversa com aquela mulher com o propósito de evangelizá-la, anunciar, as boas novas para ela de salvação. E então quando chega aquela mulher, ele começa um diálogo, a mulher vai questionar a Jesus. Jesus fala assim para ela: mulher, me dá água para beber. Ela fala: como pode o Senhor, sendo judeu, me pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque até então os samaritanos, desde a divisão das tribos, a qual houve lá nos tempos que sucedeu a morte do rei Salomão, os samaritanos não se comunicavam com os judeus, estavam divididos. Então ela questiona, e Jesus então fala para ela assim: olha mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria água e eu te daria água viva, e você nunca mais teria sede. Então ela pede: Senhor, me dá dessa água. Daí Jesus fala assim para ela: vai lá, chama o teu marido para mim. Versículo de número 16, olha que Jesus disse: vai e chama o teu marido e vem cá. Quer dizer, chama o teu marido e vem com ele. Verso 17, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus então dá um choque de realidade naquela mulher. Ele expõe a situação daquela mulher diante dos olhos dela, dizendo: olha, chama para mim teu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus falou: disseste bem, você já teve 5 maridos, o que agora você tem nem teu é. E ela, mulher, toma aquele choque. Ela, no versículo 19, vai dizer para Jesus, vejo que tu és um profeta. Ela vai elogiar a Jesus, ela vai reconhecer o ministério de Jesus, mas ela conhece Jesus apenas como um simples profeta, alguém que vive um relacionamento com Deus, Deus fala com ele e transmite o recado de Deus para o povo. Ela comparou Jesus como apenas um simples profeta, que anuncia as coisas vindouras, futuras, que irão acontecer.
Mas mal sabia aquela mulher que quem estava revelando a vida dela não era um simples profeta, mas era o profeta maior. Mal sabia ela que quem estava falando com ela não tratava de um simples homem com dom de Deus, mas tratava-se do sumo pastor, o pastor dos pastores. Mal sabia aquela mulher que quem falava com ela naquele momento não tratava apenas de um homem comum, mas tratava-se do príncipe da paz, tratava-se do rei que em breve vem, tratava-se do desejado das nações, tratava-se do salvador da humanidade. No momento em que Jesus conversa com ela, né, versículo de número 20, olha que Jesus vai dizer, ela vai primeiro no versículo de número 19 tirar uma dúvida com Jesus, dizendo, olha, os nossos pais, versículo 20, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela vai tirar uma dúvida agora sobre a adoração. Ela fala, olha, profeta, os nossos pais falavam que é no monte que nós devemos adorar. Você, judeu, já disse que deve ser lá em Jerusalém. E Jesus, então, no versículo 21, vai responder à pergunta dela. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ou que nem neste monte nem em Jerusalém, vai chegar um momento que nem neste monte nem em Jerusalém vocês, né, vão adorar o Pai. Versículo de número 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. No momento em que aquela mulher pergunta para Jesus, né, aonde deveriam adorar, se era no monte ou se era no templo, Jesus fala, nem no monte nem no templo, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava querendo ensinar para aquela mulher que o lugar da adoração, ele era insignificante. Lugar da adoração não se tratava apenas de um local, templo ou monte, mas o lugar da adoração era em qualquer lugar. Em todo lugar as pessoas poderiam adorar a Deus. Então receba essa palavra, estamos vivendo dias de pandemia, a porta das igrejas estão fechadas, mas aprenda, o lugar da adoração ele é insignificante. Você pode adorar a Deus no templo, pode adorar a Deus no monte. Lugar da adoração é na tua casa, o local da adoração pode ser no teu trabalho, o lugar da adoração pode ser dentro do teu carro, o lugar da adoração pode ser lá na pia onde você lava a louça, o lugar da adoração pode ser de joelho na tua cama. Ou seja, Jesus está nos dizendo que o lugar da adoração ele é insignificante. Adorador que é adorador, adora a Deus aonde ele estiver. Então entenda, as portas da igreja estão fechadas, mas o céu continua aberto, está aberto para receber a minha e a tua adoração. Não se limite apenas à igreja, à organização. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja a qual Cristo comprou com seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. Pedro vai nos dizer que não foi com prata, nem com ouro, nem com alguma coisa corruptível que fomos comprados, mas fomos comprados com preço de sangue lá na cruz do Calvário. Cristo, ele nos comprou. Cristo comprou a igreja e Cristo espera receber a adoração da igreja aonde quer que ela estiver. Então entenda, o lugar da adoração, ele é insignificante. Seja um adorador aonde você estiver. Mas o que é adorar? Adorar nada mais é prestar culto, louvores, canções, palavras que engrandeçam a Deus. Uma vida de obediência a Deus. Então eu adoro a Deus cultuando, fazendo culto. Eu adoro a Deus como os músicos aqui estavam, tocando seus instrumentos. Eu adoro a Deus com minha voz. E também eu adoro a Deus com as minhas atitudes, quando eu obedeço a Deus. Então entenda, você não está limitado agora em parar de adorar, ou se esfriar na fé porque não tem um culto para você estar presente.
Aprenda, o lugar da adoração é insignificante. Aonde você estiver, você pode fazer o seu culto a Deus. Aonde você estiver, você pode cantar louvores a Deus. Aonde você estiver, você pode dedilhar seu instrumento, se quer você é músico, adorando a Deus. Aonde você estiver, você pode entoar palavras que agradem o coração de Deus. Lugar da adoração é significante. Não esfrieça, não enfraqueça, não se esfrie na fé, mas seja um adorador. Entenda que, falando de adoração em tempos de crise, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 3, eu gosto muito desse texto, a Bíblia vai falar que, ano em ano, havia um sacrifício anual em Siló, aonde o sacerdote Elias estava. E de ano em ano, Eucana pegava-se o seu animal para o sacrifício anual, pegava a sua família e ia sacrificar, e o texto diz, ia também adorar ao Senhor. E neste texto bíblico, a Bíblia vai nos dizer que havia uma mulher por nome Diana, que ela estava passando dos piores momentos de sua vida. Uma mulher amargurada, e ela própria diz com a boca dela, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Uma mulher que estava sofrendo desprezo dentro da sua casa. Uma mulher que estava passando por opressões de outra mulher. Uma mulher que estava sendo diariamente, pois Penina era competidora excessiva de Ana, ou seja, diariamente, Penina humilhava Ana pelo fato de Ana não poder gerar. Mas o que me chama a atenção, no dia de oferecer o sacrifício anual, Ana estava arrebentada, depressiva, angustiada, mas no dia de oferecer o sacrifício anual, lá sai Ana, arrastando lá de Ramataim, Zofim, onde ela morava, indo até Siló para adorar ao Senhor e sacrificar a Deus com o seu marido. Sabe o que eu aprendo com isso? É que nenhum problema pode nos impedir de adorar a Deus. Entenda, lugar da adoração é significante. O momento que estamos passando de crise não pode impedir a nossa adoração, quando queremos adorar. Há muitas pessoas que falam, não, mas agora, como eu vou fazer? Não tem mais culto. Como eu vou fazer? Estou cheio de problema, estou cheio de dívida. Aprenda com Ana. Ana tinha todos os motivos do mundo para ficar na sua casa e não subir para Siló no sacrifício anual. Mas com todos os problemas, todas as frustrações, todas as suas angústias e amarguras, mesmo assim, ela subiu para Siló, ofereceu o sacrifício, se alimentou pós-sacrifício, e a Bíblia fala que ela estava dentro do templo, orando e chorando na presença de Deus, ao ponto que Deus honrou a adoração dela, Deus honrou o sacrifício dela e operou um milagre na vida dela, a qual ela tanto queria, de poder gerar um filho. E a Bíblia diz que essa mulher gerou Samuel, que foi mais adiante juiz, profeta e sacerdote, autoridade máxima em Israel abaixo de Deus, e também teve mais filhos e filhas. Entenda, Deus, ele sempre vai honrar os fiéis adoradores. Paulo diz, se com ele morremos, com ele nós reinaremos. Deus honra de qualquer maneira, é em vida ou depois da morte. Deus honra os adoradores. Então adore a Deus, seja um adorador em tempos de crise. Observe também o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo de número 25. A Bíblia vai dizer que estava Paulo e Silas, agora procurando ali naquela região da Macedônia, expor o evangelho da salvação, pregar a palavra de vida eterna, fazer uma benfeitoria, expandir o reino de Deus. E após eles se depararem com uma menina que havia um espírito maligno, diabólico, de adivinhação, que Satanás escravizava a vida dela, então Paulo ele vai repreender esse demônio, vai expulsar da vida dela, ela fica liberta. Após libertar aquela mulher, Paulo então é mal visto pelas aquelas pessoas que eram senhores daquela mulher, viu que aquela mulher não conseguia mais adivinhar, aquela jovem não conseguia mais adivinhar, não trazia mais lucro para os seus senhores, então denuncia as autoridades da cidade, pegam Paulo e Silas, levam para a praça pública, aonde ali eles tomam uma surra,
eles tomam açoites, rasgam suas vestes, põem a vergonha, e como se não bastasse, além de espancar aqueles 2 homens pregadores da palavra, pegam eles, lançam eles no cárcere inferior, que segundo dizem era o lugar onde se prendiam bandidos de alta periculosidade da época. E então, além de jogar no cárcere inferior, taxados como criminosos do alto escalão, prendem as mãos e prendem os pés de Paulo e Silas dentro daquela prisão. Mas a Bíblia vai dizer em Atos 16, 25 a seguir, que próximo à meia-noite, Paulo e Silas resolvem entoar louvores, cantar hinos de adoração ao nosso Deus. Entenda, Paulo e Silas tinham todos os motivos do mundo, como Ana, de parar com o ministério, abandonar a chamada, querer nem saber mais o seu apostolado e de mais nada. Voltar para trás, voltar a fazer o que fazia, fazer tenda. O outro é fazer o que fazia antes. Mas observe que na meia-noite, eles começaram a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, ao ponto que a estrutura daquela cadeia começou a tremer, os presos as celas começou a abrir, e os presos começou a ir embora. Sabe o que eu aprendo? Adorador que é adorador, adora a Deus em qualquer circunstância. O lugar, um ambiente que tem uma verdadeira adoração, observe que eles adoraram, os presos foram libertos. Então eu entendo, o lugar onde tem uma verdadeira adoração, vidas são libertas, vidas são transformadas. Eu convido você a fazer do teu lar um ambiente de adoração. E eu quero ver se o teu marido não é liberto da cachaça, quero ver se os filhos não são libertos da droga, eu quero ver se a família não é salva. Lugar onde tem a palavra profética do céu para a tua vida nesta noite. Lugar onde tem adoração, tem libertação. Seja um adorador em tempos de crise. Seja um adorador nos momentos mais difíceis da sua vida. Adoração não se resume em apenas algumas horas dentro de uma igreja ou organização. Escute, adoração não se resume em algumas horas dentro de uma igreja ou organização, onde entramos, dobramos nossos joelhos, oramos um pouco, levantamos, cantamos, oramos, ouvimos a palavra, glorificamos, honramos a Deus com nossas contribuições. Não, adorador não se trata de um momento apenas de algumas horas dentro de uma igreja ou organização, mas adoração se trata de um estilo de vida. Aprenda isso. Adoração não é alguns momentos, algumas horas, num dia da semana na igreja, mas adoração é um estilo de vida, em que nós, aonde quer que estejamos, nós somos adoradores. Onde quer que estejamos, somos adoradores. Então entenda, adoração, ela nada mais se trata de um estilo de vida, é algo que está impregnado, estampado dentro de nós. Adorador, ele adora a Deus quando tudo está bem, mas também ele adora a Deus quando tudo está mal. Adorador de verdade adora a Deus quando tem condição para churrascaria, comer rodízio. Fala que crente não bebe cachaça, mas bebe Coca-Cola, que é uma bênção. Mas também ele adora a Deus quando está com arroz, com a farinha lá, comendo com a família. Lá ele agradece a Deus pelo pouco que Deus dá. Adorador é quando tem condição de ter um carro bom. Mas adorador também é quando não tem carro, não tem nada, a situação está difícil, nem dinheiro para combustível tem. Que provação, meu irmão, dificuldade, todo mundo vai passar. Para com esse negócio, eu sou filho do rei, eu não passo por prova, não passo por luta. Não, quem passa por prova, passa por luta, está em pecado, está errado, para com isso. Paulo fala, eu sei passar, eu sei que é ter nudez, eu sei que é passar naufrágio, eu sei o que é ser perseguido, eu sei o que é faltar as coisas para mim, eu sei o que é ser perseguido, eu sei que é quase morrer, ou seja, servo de Deus passa por todas as etapas que o ser humano passa enfermidade, passa luta, mas só que tem um detalhe, ele no momento da dificuldade, ele permanece no posicionamento daquele posicionamento que ele estava quando estava bem. Na dificuldade ele adora. Entenda, o adorador ele adora debaixo de elogios, de incentivo, que bênção, Deus te usou, vai que Deus é contigo, conta comigo. Mas o adorador de verdade, ele adora também quando está debaixo de crítica, debaixo de calúnia, debaixo de pessoa criticando, debaixo de palavras de ofensa, de maldição. Adorador adora a Deus em qualquer circunstância, em qualquer adoração, ou qualquer momento, ele adora. Louvado seja Deus.
Versículo de número 23. Vamos voltar para o texto de João 4. Jesus vai continuar dizendo para aquela mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Observa que Jesus vai falar, vai chegar uma hora. Quando fala de hora, ele está falando de tempo. Louvado seja Deus. Quando Jesus está falando de hora, ele está falando de um tempo. Quando Jesus está falando de o Pai, adoram o Pai, né? Adorarão o Pai, está falando do Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Então Jesus vai falando, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores, se tem verdadeira, porque eu acredito que tem falso. Como assim? Infelizmente, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Ou seja, que tem muitas pessoas que pregam no nome do Senhor, oram no nome do Senhor, falam em línguas, profetizam, expulsam demônio, manifestam os dons espirituais, canta, prega, sapateia, mano, uma benção, veste bonito, está lá. Mas, porém, a vida dele não condiz com um verdadeiro adorador. Às vezes, na igreja, ele aparenta ser uma coisa boa, mas dentro da casa, a vida dele não condiz com o que ele aparenta ser na igreja. Infelizmente, há pessoas que são assim, tem falsos adoradores, que a gente olha, a gente admira ele. Falei, esse cara é nota 10. E eu me espelho nele. Mas quando você vai ver a vida dele, você fala, misericórdia. O que ele prega, ele não vive. O que ele aparenta ser, na verdade, não é. Então entenda, não seja um falso adorador. A Deus ninguém engana. A Deus ninguém esconde. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. Deus é um Deus onipresente que conhece a cada passo que nós damos, sabe o momento da nossa fraqueza, sabe o momento quando estamos bem, sabe o que precisamos. Um Deus que o salmista diz que ainda antes que uma palavra venha sair por minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Ele estava dizendo, o meu Deus é um Deus que sonda o meu coração, Ele sabe o que se passa aqui dentro. Jesus está falando de verdadeiros adoradores. Vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão Deus Pai em espírito e em verdade. Mas como assim adorar Deus em espírito e adorar Deus em verdade? Quando Jesus está tratando que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus Pai em espírito, quando ele está tratando de espírito, está tratando de espírito humano, ou seja, disposição mental. Como assim? O verdadeiro adorador, ele conhece quem é o seu Deus. Ele conhece quem ele adora. Ele sabe para quem ele está lançando as palavras dele. Ele sabe para quem ele canta. Está falando de disposição mental. Jesus está falando, vai chegar um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Ou seja, os verdadeiros adoradores saberão quem é que eles estão adorando. Porque ele falou para a mulher assim, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós, judeus, adoramos o que nós sabemos. Que a salvação vem da gente, Jesus está falando. Nós sabemos quem adoramos, vocês adoram por adorar. Então entenda, o desejo de Deus é que a sua igreja o conheça e o adore em espírito, ou seja, capacidade mental. Eu venho para o culto porque eu sei que lá é o lugar que Deus escolheu para manifestar a tua glória e falar conosco. Ou seja, eu estou levantando as minhas mãos, não porque o pastor disse, levante suas mãos e dê glória a Deus, mas eu levanto minhas mãos em sinal de adoração a meu Deus. Ou seja, eu contribuo na obra de Deus porque eu sei que o meu Deus, Ele nos orienta a honrá-lo com nossas finanças, por amor e manutenção da tua obra. Ou seja, verdadeiro adorador trata uma disposição mental. Eu conheço quem eu adoro, eu sei quem eu adoro, eu sei para quem eu canto, eu sei para quem eu sacrifico, eu sei para quem eu trabalho, eu sei para quem eu choro. Sabe por que a igreja primitiva foi uma igreja muito perseguida? Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que após a morte de Filipe, a morte de Estevão, né, dá-se um início de perseguição na igreja. E aonde as autoridades da época, né, por dizer Herodes, né, que era o rei naquele momento, que governava aquele momento, viu que o povo ficou
animado com a morte de Estevão. Então ele começou a perseguir, matou Tiago, prendeu Pedro. E você vai ver que em toda a história da igreja, pós-período bíblico, vai ver que a igreja sempre foi perseguida, mas sempre permaneceu fiel adorando. Observa que os anos se passam, a igreja é perseguida, mas quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Porque no meio desta igreja, no meio dessas pessoas, tem verdadeiros adoradores, pessoas que conhecem o seu Deus, pessoas que têm experiências com o seu Deus, pessoas que levam Deus a sério, pessoas que sacrificam a sua vida em adorar ao nome do Senhor. Isso fez com que a igreja crescesse. Era uma igreja fervorosa, que orava, era uma igreja que buscava, mas era uma igreja que acima de tudo conhecia quem era o seu Deus, e por isso eles não retrocediam, por isso eles não paravam, por isso eles não fechavam a guarda e ficavam recuados, mas eles sempre iam adiante. Poderia ser dentro do templo, lá estava a igreja adorando, mas se for para estar como uma igreja perseguida, eles vão para dentro de caverna, mas ali eles estão adorando, estão debaixo ali de uma opressão de demais religiões que querem o matar, mas ali dentro das casas estão eles adorando, mas mesmo não podendo ter Bíblia em alguns países, eu já vi relato que eles rasgam página da Bíblia, dobram, levam para casa escondido para chegar lá e ler. Ali estão adorando. Observa que a igreja até hoje não parou, porque no meio da igreja ainda existe fiéis adoradores que adoram o Pai em espírito, que têm consciência de quem é o seu Deus. Que você nesta noite venha ter o desejo de conhecer quem é o seu Deus. Se você não sabe quem é o seu Deus, eu quero te apresentar no livro dos Salmos. Louvado seja Deus. O nosso Deus, o salmista diz que a terra é escabelo dos seus pés, ou seja, a terra nada mais é um banquinho aonde o nosso Deus usa para apoiar os seus pés. A Bíblia diz que o mar cabe na concha de suas mãos. Imagine agora todo o oceano que existe no planeta Terra. Pois bem, o nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que as águas do oceano cabem na concha de suas mãos. A Bíblia vai nos dizer que esses ventos, esses tornados, esses furacões que acontecem na terra, que são poderosos, que destroem casas, destrói ali lares, e vira carro de ponta cabeça, destrói tudo. Pois bem, o nosso Deus é tão forte e tão poderoso, que a Bíblia diz que ele cerra os ventos com seus punhos, ele segura os ventos com suas mãos. A Bíblia vai nos dizer que a terra, que as nuvens é apenas um carro que Deus usa para passear sobre a terra. A Bíblia também vai nos dizer que o nosso Deus chama as estrelas pelos nomes e elas batem continência em obediência ao nosso Deus. Permita ilustrar, quando Deus fala estrela d'alva, fala porque teu servo ouve. Louvado seja o nosso Deus. O nosso Deus, ele é poderoso, o teu Deus é poderoso. Isso é um pouco de quem é o seu Deus. Então que você possa prosseguir em conhecer quem é o seu Deus, e então você será um adorador por excelência, que vai adorar a Deus em espírito, vai saber quem é o seu Deus, e por isso você vai ter prazer em adorá-lo. Mas Jesus também diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas como assim espírito em verdade? Adorar a Deus em espírito é capacidade mental, eu sei, eu conheço quem é Deus, mas em verdade é aquilo que é real, trata-se de fé. O verdadeiro adorador, ele não esconde, não oculta quem é o seu Deus, ele não tem vergonha de falar, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu acredito em Jesus, eu vou para o céu, eu denuncio o pecado, mas amo o pecador. Não, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito, ele sabe quem é o seu Deus e em verdade, ele sabe que seu Deus é real, por isso ele não oculta quem é o seu Deus. Deus está à procura de adoradores que queiram conhecê-lo e que expressam a sua fé a outras pessoas, a fim de formar novos adoradores. Seja um adorador. A partir de hoje, leve a Deus a sério. Se relacione com Deus. Façam perguntas ousadas para Deus. Sabe, tire um momento seu e Deus. Sabe, se dedique em saber quem é o seu Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo a Deus.
Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho reverência a este Deus, mais eu tenho temor a esse Deus, mais eu respeito a esse Deus e mais eu adoro a esse Deus. A prova que Deus deseja que a igreja seja uma igreja de verdadeiros adoradores, com o propósito de conhecer em espírito e formar novos adoradores em verdade, está no versículos 28 ao 30. Após Jesus então instruir aquela mulher concernente à adoração, tirar a dúvida dela, olha no versículo no número 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Após ela receber a notícia, a instrução, ela para o que está fazendo, deixa seu cântaro ali de água e foi à cidade. E fez o que? Foi evangelizar. E disse àqueles homens: vinde. Observa que a mulher chega numa situação horrível, ao ponto que Jesus expõe, dá um choque de realidade e expõe: você teve 5 maridos, que você tem agora não é seu. Você está em pecado, viu, mulher? Você precisa mudar de atitude. Após então ela receber aquela palavra, ela pergunta para Deus, fala para Jesus sobre adoração. Jesus instrui ela é impactada pelo poder da palavra que sai da boca de Jesus. E a partir daquele momento ela deixa seu cântaro ali, ela foi para buscar água e voltar para casa. Ela deixa o cântaro, vai para a cidade e começa a dizer para as pessoas: venham comigo, pois e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Observa que a primeira instância ela pensa que Jesus é apenas um profeta, mas após um relacionamento e conhecer esse Jesus, ela já reconhece como Cristo e já sai anunciando para as pessoas: olha, venham comigo, vocês precisam conhecer o homem, ele me revelou tudo, falou da minha vida inteira. Porventura, por acaso, ele não é o Cristo? Versículo de número 30. E saíram, pois, da cidade. Observe que, dependente da vida que aquela mulher estava vivendo, quando ela anunciou Cristo, as pessoas foram impactadas por essa palavra e foram atrás de conhecer quem era o Senhor Jesus. Então entenda, Deus quer que a sua igreja seja uma igreja adoradora, que adore em espírito, que conheça Ele e em verdade, que anuncie Ele, não oculte a Ele, expressa sua fé a outras pessoas, a fim de fazer outras pessoas verdadeiros adoradores como eles são. Que Deus nesta noite alcance a tua vida, a tua casa, a tua família, os seus negócios, pelo poder que há nesta palavra. Foi um prazer poder aqui servi-lo, ser um garçom nesta noite, da parte de Deus, com o propósito de ver a tua vida abençoada. Agora são 6 minutos para as 8, não estava nada combinado. Ô Samuel, podemos louvar a Deus em louvor em espírito e em verdade? Pode, irmã Débora? O Dalfré? Então vamos encerrar este culto. Após este louvor estaremos orando, estaremos também dando a bênção apostólica. Louvado seja o nome do Senhor. Decida, toma o posicionamento, fala: a partir de hoje, independente das circunstâncias, eu não vou abaixar a guarda, mas vou estar com a guarda levantada, vou ir adiante, pois eu sou um verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em espírito, louve a Deus nessa noite. Em verdade, se possível, coloque a mão no teu coração, levante tuas mãos, te adoramos, e expresse palavras de adoração a Deus. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Engrandeça esse Deus dizendo: Rei dos reis e Senhor, te entregamos